Fala, meu amigo servidor público, meu amigo CLT. Nesse vídeo eu te falar, Bitcoin serve ou não serve para você? Vou dar minha opinião, fica até o final. Mas antes, eu sou Éder Neruda, tenente-coronel do Corpo de Bombeiros, faixa preta de Jiu-Jitsu, e aqui eu te ensino a investir com a mesma metodologia e disciplina que eu aplico no quartel e no tatame. E agora, na vida financeira. Roda a vinheta aí, produtor! Então, pessoal, é o seguinte, hoje o Bitcoin chegou a bater 62 mil dólares. E isso aí é uma oportunidade ou é um problema que a gente tem que fugir? Antes, eu não vou fazer aqui nesse vídeo uma análise técnica explicando o que é Bitcoin. Tem um monte de vídeo aí falando sobre isso. A minha função aqui é te ensinar como o Bitcoin serve dentro da tua metodologia de você que recebe um salário fixo, tá ok? Que é servidor público ou que é CLT. Mas antes, as pessoas ficam. Uma das coisas que todo mundo me pergunta: e aí, Bitcoin é uma oportunidade? Vou ficar rico com Bitcoin? Não, você não vai ficar rico com Bitcoin. Você precisa, antes de começar a investir Bitcoin, ter preenchendo várias etapas. O que é? Organizar sua vida financeira. Ter uma metodologia, tanto para a sua organização financeira quanto para investimentos. Ter as suas dívidas controladas, um percentual saudável para o quanto você ganha e ter preenchido sua reserva de emergência. Cumpriu essas etapas, aí você começa a investir em Bitcoin, tá certo? Primeiro, o que é o Bitcoin? O Bitcoin tem várias teorias aí, eu não vou tratar, mas como é que eu entendo o Bitcoin? É uma reserva de valor. É um ativo que você compra e troca ele em dinheiro. É como se fosse ouro. Como se fosse ouro. Essa aliança aqui, ela tem um peso que ela é uma gramatura em ouro. Se eu tiver ela aqui no Brasil, eu posso trocar ela em real. Se eu for para os Estados Unidos, eu posso chegar lá e vender ela em dólar. O Bitcoin é assim, inclusive ele é chamado de ouro digital. Mas, como é que ele funciona dentro da nossa carteira? Vou te ensinar aqui, mostrando, fazendo uma analogia. Trazer aqui, imagina, quando eu era menor, eu gostava de jogar, quando era mais novo, né? Menor eu continuo sendo. Gostava de jogar pôquer e a gente fazia aqui esses montinhos assim, ó. Imaginem só. Dá para ver aqui, editor? Foca aí. Imagina aqui 3 montinhos, tá ok? Depois de você montou a sua reserva de emergência, você vai começar a investir. Como eu explico na metodologia, a gente divide aqui em 3 partes. O que é? Caixa, terras e negócios. Pronto. Assim funciona a sua divisão. O que seriam negócios? Eu, por exemplo, tenho ações da Bolsa de Valores. Ou seja, essa parte aqui desse montinho ela é dividida em ações de várias empresas, que elas são até um terço da minha carteira de investimentos. Eu tenho outro terço que são imóveis. Eu tenho imóveis físicos e imóveis na Bolsa. Eu vou ver quanto é que custa meu imóvel físico, vou somar quanto eu tenho na Bolsa, que são os fundos imobiliários, e esse valor soma até um terço. E um terço, ela é em caixa. Ela é aquela reserva de oportunidade, dinheiro, tá? Mas não é só o dinheiro propriamente dito. Ela está em ativos que eu tenho facilidade em liquidar, transformar em dinheiro. Por exemplo, Tesouro Direto Selic. É onde eu coloco a maior parte do meu dinheiro. Tá ok? Dessa forma eu vou dividindo. Ainda nem cheguei no Bitcoin. Te acalma aí. Todo mês eu não recebo um valor. O meu patrão, no meu caso é o Estado que me paga, eu vou colocando aonde? Todo mês já fiz a minha metodologia, já organizei minha vida financeira, então todo mês eu coloco aqui no caixa uma parte do que eu recebo. Mês que vem eu coloco de novo aqui no caixa. Passou mais um tempo, eu vou colocando aqui. De em tempos, que pode ser de mês em mês, pode ser de 3 em 3 meses, 6 em 6 meses, ou uma vez por ano. Depende de quanto você coloca, de quanto você tem aí na sua reserva de oportunidade, você vai fazer o equilíbrio dessas contas aqui. Ah, se não aconteceu nada no mercado, pô, chegou uma hora que o montinho estava grandão aqui do dinheiro. Ela já estava representando, por exemplo, 40% do meu total de investimento. Você, nessa hora eu vou pegar e vou balancear a minha carteira aqui, ok? Olha só como funciona.
Só que, de novo, eu peguei e criei o equilíbrio entre elas. Cada um tem aqui, de novo, aproximadamente um terço. E assim a gente vai fazendo, assim a gente vai brincando ao longo da vida. Porra, Neruda, mas e aonde é que entra o Bitcoin? Pessoal, vejam bem, esses ativos aqui, eles são voláteis, mas eles não são tão voláteis quanto o Bitcoin. Aí vem a nosso primeiro ensinamento. Você precisa entender que o Bitcoin ele sobe muito, desce muito. Não pode ser um percentual significativo da tua carteira. Imagina que, por exemplo, quando o Bitcoin em novembro do ano passado ele bateu 120 mil dólares. E de repente ele caiu para 90 e hoje ele está em 60 mil dólares. Ou seja, 50% em menos de 6 meses, né? 6 meses, 9 meses aí. Imagina que um dessas suas casinhas aqui some 50% do nada, assim, ou em 6 meses. Você tem estômago para aguentar? Se você tiver, legal. Tem gente que tem um percentual muito grande da carteira em Bitcoin. Eu não tenho. Eu tenho um percentual pequeno da minha carteira. Então, o que é? A parte aqui da minha carteira, que é do dinheiro, né? Do caixa, eu tenho um percentual em Bitcoin. Então, imagine que isso aqui é meu caixa, eu tenho um percentual pequeno aqui, ó. Consegue ver? Em Bitcoin. Ou seja, toda vez que eu vou balancear na minha carteira, um percentual eu vou colocar aqui Bitcoin. Quantos por cento? Para mim, para que eu fique tranquilo, ela é de 2 a 5%. Por quê? Se abruptamente, imagine que aqui tem 5% em Bitcoin. Abruptamente acontece que do Bitcoin cair a metade. Tem só 2,5%. 2% e meio da minha carteira. Eu vou ficar triste? Lógico. Mas eu não vou ficar agoniado como se eu perdesse um terço da minha carteira. Esse balanceamento você precisa ter em mente que é importante para a sua saúde mental durante o processo de investimento. Só que quando o Bitcoin cai, todo mundo fica nervoso, mas é o momento de oportunidade para a gente que está balanceando o tempo todo. A carteira que todo mês está fazendo aporte na carteira de investimento. Porque se você decidiu comprar Bitcoin, você decidiu, você estudou Bitcoin, viu que faz sentido para você ter Bitcoin na carteira, é o momento de você caiu o Bitcoin, é de você ir lá pegar parte do seu caixa que está aqui e realocar aí Bitcoin. Por quê? Se você comprou Bitcoin, por exemplo, eu comecei comprando Bitcoin a 45 mil dólares. Eu comprei lá. De repente, isso já faz bastante tempo. Aconteceu alguma coisa no mercado, o Bitcoin caiu para 20 mil dólares. O que eu fiz? Comprei mais um pouco. Passei para lá. Aí começou a subir. Aí eu não comprei mais. Quando vi, estava lá em 120 mil dólares. Eu não comprei. Por quê? Já aquele percentual que eu tinha lá, como essa caixinha aqui, ela começou por si só a aumentar, ela passou de 5% da minha carteira. Então, nesse momento, não é o momento de eu colocar em Bitcoin mais, porque ela já ultrapassou de 5%. Eu deixo lá aquela. Não mexo nela, fica lá paradinho. Quando eu for reequilibrar mês a mês ou 3 em 3 meses, eu já divido em outras classes de ativo. E agora? De repente ela caiu para 90 mil dólares. Opa, já caiu para 4% da minha carteira. Eu volto e coloco mais um pouquinho de Bitcoin. Aí passou, por exemplo, depois que ela saiu de 120 mil, ela foi para 90 mil. Eu fui lá e comprei. Aí ela caiu para 70 mil. Diminuiu um pouquinho da carteira, né? Rapidinho assim. Eu falei, comprei mais um pouquinho. Agora ela está em 62. Ainda não comprei. Por quê? Diminuiu meu caixa. Mas o meu próximo que eu tiver aqui no setor de caixa, eu vou dividir e comprar mais um pouquinho. E assim a gente fica brincando. Brincando, entende-se, investindo e realocando as classes de ativo. Mas entenda que o Bitcoin não vai ser ele o ativo que vai te deixar rico. Ele é uma reserva de valor, tal qual é o ouro. O ouro por si só, se você só comprar o ouro, ele não gera dividendos como gera talvez aqui seus negócios ou os seus imóveis, tá certo? Ele é só uma reserva de valor que você pode negociar e transformar ele em dinheiro quando precisar. Eu entendo dessa forma. Tem gente que entende de outras formas. Mas minha sugestão para você, quer ter Bitcoin? Tenha. Mas em um percentual que não te deixe nervoso e que ele faça sentido para a sua carteira de investimento. E sempre, e qual é o percentual? Eu trabalho de 2 a 5%. Quando ele bate 2, eu começo a comprar. Quando ele bate 5%, eu paro de comprar e vou reativando, vou reorganizando nas outras classes de ativos. Se você ficou até aqui, é porque esse vídeo está fazendo sentido para você. Então, clica no sininho lá,
vira inscrito no canal, curte esse vídeo, compartilha com quem faz sentido e segue a gente porque sempre vai ter vídeos como esse te ensinando ao servidor público, ao profissional CLT, como organizar sua carteira de investimentos. Gostou? Foco na missão.